Olá, povo de Deus, nós estamos aqui para compartilharmos e dividirmos mais uma vez a palavra de Deus. E eu trago um tema hoje que traz muita controvérsia e sempre trará enquanto existir mundo, enquanto existir pessoas e seres humanos. Qual é o tema? Qual é a mensagem? Todos são filhos de Deus ou não? Há criaturas e há filhos de Deus? Qual a opinião do mundo? A opinião do mundo é que todos são filhos de Deus. Mas a palavra, a Bíblia Sagrada, ela diz que todos nós fomos feitos criaturas de Deus. O interessante é que no primeiro livro de João, ou nas primeiras cartas, das epístolas, no capítulo 3, no primeiro versículo, João ele diz: "Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele." Deus nos deu a oportunidade de que maneira de ser chamado filhos de Deus. Nós vamos entender isso hoje, porque todo mundo fala que é filho de Deus. Aquele que vive no pecado, que vive na ignorância, que vive no erro, ele diz que é filho de Deus. Se você perguntar para um drogado se ele quer ir para o céu ou o inferno, ele vai te falar: eu quero ir para o céu. Se você perguntar para um alcoólatra se ele quer ir para o inferno ou para o céu, ele vai te falar: eu quero ir para o céu. Se você perguntar para um travesti que está na esquina fazendo programas, ou se você perguntar para uma prostituta num prostíbulo, ela vai dizer: não, eu sou filha de Deus. Ele também vai dizer: eu sou filho de Deus e nós queremos ir para o céu. Se você perguntar para o ladrão e para o traficante, ele vai falar a mesma coisa: eu sou filho de Deus, eu também mereço, eu também tenho o direito. Mas nós temos que entender o que a palavra de Deus fala, e é um assunto que dá muita controvérsia, porque a palavra ela diz que Deus nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. E como acontece isso? Como aconteceu isso? Em 1 João, no primeiro capítulo de João, o que Deus fala? O que Deus nos fala no primeiro capítulo de João? A todos... Olha que fala: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, no primeiro livro do Evangelho de João, no versículo 12, capítulo 1, versículo 12, todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, as pessoas, elas não aceitam essa verdade, o mundo não aceita essa verdade, porque o mundo quer ser filho de Deus sem conhecer a Deus, sem ter uma paternidade. Só podemos ter paternidade com Deus se aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque a salvação, ela não foi... A salvação, ela não era para todos. Se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos entender que ele veio para que eram seus, mas os seus não o receberam. Está aqui, ó: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, no primeiro capítulo de João, e os seus não o receberam. Jesus, ele não veio para a humanidade no contexto da história, ele veio para os seus. A Bíblia é bem clara, a palavra é bem clara, mas os seus
não receberam. Quem são os seus? Nós estamos falando dos hebreus, dos israelitas, do povo de Israel. Eles não aceitaram aquele que era deles, que era Jesus Cristo. Então a salvação, ela se estendeu para toda a humanidade. Por isso, se você estudar o Decálogo, se você estudar a Torá, se você estudar o Pentateuco, os 5 livros Pentateucos, os 12 livros históricos, os livros sapienciais, os 5 livros sapienciais, começando lá em Jó até Eclesiastes, se você até Lamentações, se você estudar os livros proféticos, os 17 livros proféticos, você vai entender que o povo de Israel, se você vai estudar a palavra, você vai entender que a nação de Israel é um povo separado, é um povo santo, é um povo escolhido do Senhor dentre as nações. Está lá em Deuteronômio, está em Números, Levítico. Deus separou a nação de Israel para ser uma nação santa, a nação escolhida de entre os povos. Então, os outros povos que existiam naquele tempo do Velho Testamento, os heveus, os heteus, os filisteus, os egípcios, os babilônicos, os assírios, e não havia salvação para aquele povo, porque o único povo escolhido era aquele povo que adorava a Deus, e só o povo de Israel que adorava a Deus. Os outros povos tinham seus deuses, suas religiões, tinham seus cultos. Então eram povos pagãos e povos gentios, e nós fazemos parte desse povo, porque nós não somos, quem não é israelita, quem não é judeu, não fazia parte desse povo santo. Então nós temos que entender a palavra, porque a palavra ela é o contexto da palavra e da história da criação do homem, da evolução do homem, do contexto de Deus para com o homem. E a palavra ela nos ensina isso, que nós somos criaturas antes de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Nós só passamos a ser filhos de Deus como aceitamos a Jesus Cristo. Está no livro de João: a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E olha o que Jesus ele fala em sua palavra no capítulo 6, versículo 53. Versículo 6, 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quer dizer, quem não participa do corpo de Cristo, do sangue e do pão de Cristo, quem não participa da carne e do sangue de Cristo, não tem vida, não tem comunhão, não é filho, não é co-herdeiro com Deus. Então, para que o homem e a mulher seja filho de Deus, é preciso ter esse entendimento da palavra de Deus, como está na primeira epístola de João, que Deus nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, e somos co-herdeiro com Cristo, e recebemos a graça através de Cristo, através da sua morte, através da sua ressurreição. Temos que entender, como está em João, no capítulo 1, que a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E como Jesus mesmo falou: quem não participa comigo do meu corpo e da minha carne não tem parte comigo, não tem a vida eterna. Agora eu quero te perguntar, meu amigo e minha amiga, se você não participa do corpo e do sangue de Cristo, se você não tem uma vida com Cristo, se Cristo disse que você não tem a vida eterna, se você não conviver e não ter essa vida espiritual com Ele, como é que você vai falar que é filho de Deus, se a palavra fala que quem não tem parte com Jesus Cristo é apenas criatura?
É verdade, em João também capítulo 3, a palavra nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se vê que a Bíblia toda hora ela insiste, ela aponta a todos os que o receberam, a todos que creram, a todos que vivem na palavra de Deus, vivem a promessa de Deus. Esses foram chamados filhos de Deus. Então a Bíblia é bem clara, ela separa filhos e criaturas. Filhos são aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e têm uma vivência, uma vida, uma comunhão diária com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Criaturas são aquelas que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Criaturas são aquelas que não têm uma vida com Jesus Cristo, que não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É um tema controverso, é um tema polêmico para o mundo, porque o mundo não aceita este desígnio porque acha que todo mundo é filho de Deus. Várias religiões, eu não estou aqui para julgar as religiões, cada um faz o que quer, mas todas as religiões que não são cristãs atestam e alegam que todo mundo é filho de Deus, até quem não tem religião. Então eu quero deixar essa palavra para você meditar. Dentro de João capítulo 1, a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 3, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para todo aquele que crê nele não pereça e tenha a vida eterna. Então só vai ter a vida eterna quem tem Jesus Cristo. Que vai perecer quem é criatura e que não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia é bem clara. Então está lá na epístola de João capítulo 3, que Deus nos deu a oportunidade de serem chamados filhos de Deus. Está em João também capítulo 6, no versículo 53, que quem não tem parte com Jesus Cristo não é filho de Deus. Não tem comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Cristo não tem comunhão com Deus. Por isso Jesus Cristo, ele também diz em João 14, aquele que me ama, o Pai o amará, e eu e o Pai viremos nele, e nele faremos morada. Então, para ser filho de Deus, é preciso ser coerdeiro com Cristo, diz a palavra. Eu quero deixar esse tema controverso para muitas pessoas que vão ver essa live, vão ver essa mensagem, para muitas pessoas se esclarecerem mais e mais dentro da palavra de Deus, para as pessoas se conhecerem mais dentro daquilo que Deus quer, porque é importante, é um tema polêmico, todo mundo acha que é filho de Deus, todo mundo acha que vai para o céu, todo mundo acha que há uma igualdade. Não há no mundo espiritual, não há essa igualdade. A palavra de Deus é bem clara: há filhos, há criaturas, há justos, há pecadores. Há justos, há pecadores, há pessoas que vivem no pecado. O justo é pecador? É, mas ele busca a justiça. O pecador, aquele que não busca a justiça, que vive na iniquidade, vive debaixo de maldição, porque não teve o interesse, a vontade de se converter, de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e ter uma vida se purificando através do sangue derramado na cruz do Calvário. Então nós temos que entender isso. Todo mundo é pecador, mas aquele pecador que é justo e aquele pecador que é iníquo, que vive no pecado, que ama o pecado mais do que a Deus, mais do que a Jesus Cristo, mais do que a família, mais do que a própria vida. Veja bem, tem pessoas que amam mais o álcool do que a própria família. Então, e se você perguntar a ela, ela vai falar: eu sou filho de Deus. Tem pessoas que amam mais a prostituição, o homossexualismo do que a própria vida, do que a própria família, do que Deus. E ela fala que é filho de Deus. E a palavra está dizendo que ela não é filho de Deus. Isso não é preconceito. Nós estamos falando de um tema espiritual que vai revelar às pessoas quem é salvo e quem não é. Que está dizendo que quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Está dizendo quem são escolhidos e quem não são escolhidos. Porque vai haver essa separação. Deus vai separar os seus escolhidos e vai colocá-los à sua direita, Jesus, e vai levá-los para o céu consigo. São justos, são aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. E aqueles que ficarão à esquerda são aqueles que viveram na prostituição, nos vícios, nas drogas, no álcool, no adultério,
em todo tipo de pecado, criminalidade, homicídio, idolatria, enfim, todo tipo de imundície, porcaria, e não se converteram. Mas todo mundo peca. Aí você vai dizer, mas todo mundo peca, mas tem aqueles que pecam e se convertem, aceitam a Jesus como Senhor e Salvador e mudam de vida. E tem aqueles que não mudam de vida. É isso que a palavra fala. Todo mundo é pecador, mas tem aquele que se converte, aceita Jesus, se transforma num justo, é cordeiro com Cristo e tem uma vida diária de santificação através da palavra, através da oração, através da consagração, através de uma vida e comunhão com Jesus Cristo. E os pecadores, aqueles iníquos pecadores que não aceitaram Jesus, esses vão ser para sempre criaturas e vão para o inferno. É a verdade. Infelizmente nem todo mundo vai ser salvo, porque diariamente milhares de pessoas morrem cheios de ódio, de orgulho, de ganância, não aceitar a Jesus. São milhares de pessoas que estão indo para o inferno porque não são filhos de Deus. E eu tenho que trazer essa mensagem, essa palavra, porque a verdade ela tem que ser pregada, doa em quem doer. Doa, ache ruim quem achar. A Bíblia ela tem que ser pregada. E eu quero deixar essa pergunta para você. Você é filho ou criatura? Você é filho de Deus ou apenas uma criatura? Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador ou você ama mais o pecado, a iniquidade e você quer morrer como uma criatura e ir para o inferno? Se você quer ir para o céu, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mude a sua vida para que Deus possa te levar para o céu, para que Jesus, como está no capítulo 14 de João, no primeiro versículo, credes em Deus, credes em mim também. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou e volto e vos buscarei, para que onde eu estiver, vós também estejais. Quer dizer, Jesus busca um por um em sua morte e o leva para morar com ele. Jesus tem preparado uma casa para todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador e se tornaram filhos de Deus. A todos os que o receberam, João 1, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Fique com esse tema polêmico, fique com esse tema controvérsio, se examine, faça um exame de consciência e Deus te abençoe, em nome de Jesus.